O Clube de Regatas do Flamengo é o seguinte: festa do Gabigol no sábado, na quarta-feira, na verdade. Festa do Gabi na quarta, lançou música, só que não foi nada tranquilo, né? Torcedores foram lá pra frente do lugar onde estava rolando a festa, xingamentos, vários jogadores nem foram na festa sequer. Então, enfim, da mesma forma que a gente estava antes, Vini, queria ouvir você nesse começo. O que você achou da festa? Você que foi convidado para a festa, inclusive. Foi convidado. Não foi porque teve que ir à academia e tudo mais, tinha coisas mais importantes para fazer. Parece. Mas fala aí, fala aí. Não, primeiro que se eu tivesse sido convidado, eu ia com a minha Mercedes e tal, ia tomar Claro. prejuízo, porque a torcida do Flamengo estava presente. Eu me confundi com alguém famoso, né? Sei lá. Mas tá maluco, mano. Se eu sou convidado pra festa do Gabigol, eu vou, mano. Tá maluco. Só canapé de caviar Pô, e quem não vai é salmão. louco, mano. Quem não vai é maluco. Quem não vai é Quem não maluco. vai é maluco. Mas, cara, então, a festa foi antecipada, né? Seria na quarta-feira, acabou acontecendo terça-feira. E mesmo assim, teve um grupo de torcedores que estiveram presentes. Não sei se eram de torcidas organizadas ou não e tal. Mas estiveram presentes ali fazendo suas manifestações. Os jogadores que foram vistos, né? Que foram. Que tiveram. Tipo assim, todo mundo tem certeza que foi. Sim. Quem são? Eric Pulgar e Gerson, né? São os únicos que todo mundo tem certeza que foram. De resto, ninguém se pronunciou, ninguém fez nenhuma postagem no Instagram e tal. Óbvio que não foram só dois jogadores, com certeza foram mais jogadores, isso aí é É. notório. Só que quem não foi, fez questão de mostrar que não foi. E um desses jogadores que fez questão de mostrar que não foi o próprio Davi Luiz, no qual postou no Sim. Story, ele jogando Uno com a filha dele. Então, tipo assim, já fica claro que, pô, o clima do Flamengo lá dentro, internamente, não é bom em vários aspectos. Não é bom entre os jogadores, porque teve essa treta aí do Davi Luiz com o Gabigol há um tempo atrás, das lideranças e tal, no qual até o Eric Faria foi rebatido pelo Gabigol na época, vocês lembram? Ah, não, a nossa treta não é entre um e outro aqui dentro, a nossa treta é com vocês da imprensa. Fez aquele auê todo e no final a gente tá vendo o que tá acontecendo realmente. E além disso, também o problema da diretoria com os jogadores e tal, isso cada vez mais explícito. Com certeza você viu, Arthur, que durante a semana o Sim. Gabi curtiu no Twitter uma publicação que era criticando a diretoria do Flamengo, falando que o primeiro problema do Flamengo era a diretoria, então isso já deixa explícito. Depois ele discutiu, mas irmão, o print é eterno, Não tem então jeito. não tem jeito. E o Twitter é uma rede que acaba crucificando. E ele sabia disso, né? O Claro, fez Gabigol, propósito. ele não é baby boomer que não sabe das tecnologias igual nosso amigo Não, Jeff, tá LF. ligado? Ele não, LF. Exato, ele sabe das coisas. Então, ele fez de propósito, não tem outra maneira. E ele sabe que por ele ser um cara muito famoso na mídia sempre, ele sabe que as pessoas olham as curtidas dele, sempre tem um desocupado lá pra fazer algo desse tipo, e tinha um na hora certa, no momento certo, que tirou o print e mostrou que ele tinha curtido essa publicação. Então, filho, o clima não é nada bom no Flamengo. Foi mal, galera. Fica tranquilo, cara, tá maluco? O clima não é nada bom no Flamengo, tanto entre os jogadores quanto na diretoria. E é algo muito preocupante, porque a final da Copa do Brasil já tá batendo a porta, né, cara? E, cara, eu queria saber de você, mano. O que você achou de todas essas coisas que aconteceram durante a semana? São coisas pequenas, mas como eu já disse, foram coisas pequenas que se tornaram uma bola de neve e fizeram o Perfeito. Flamengo ser essa bagunça que tá sendo hoje em dia, entendeu? Então, como lidar nessas situações, Arthur? O que você acha? Qual a sua opinião sobre tudo que aconteceu durante essa semana e o que você acha que tem como fazer pra melhorar, tá ligado? Até a final da Cara, Copa do Brasil. vou te falar, eu acho que esse momento do Flamengo na temporada é só um reflexo de tudo que já vinha acontecendo há anos, tá? Eu acho que o momento com o Jorge Jesus, ele foi muita exceção da regra. Porque o Jorge Jesus, ele meio não, ele blindou completamente a diretoria, né? Porque o Jorge Jesus veio, a comissão dele tomou as rédeas das situações, e o Flamengo, durante aqueles 6 meses que o Jorge Jesus esteve aqui, foi um time organizado, a gente não pode negar isso. O time foi organizado, dentro, fora de campo. Tudo bem que de vez em quando aconteceu alguns arranhões com um jogador ou outro, mas, cara, arranhões normais de futebol. Nada assim que tá acontecendo agora. E desde que o Jorge Jesus saiu, o Flamengo trouxe o Domenech, que deu aquela declaração que falou: o problema do Flamengo está dentro do Flamengo. Depois veio o Rogério, depois veio o Renato,
E foi indo. Paulo Souza, Vitor Pereira, Dorival e agora o Sampaoli. A questão é a seguinte, o Flamengo desde muito tempo é desorganizado. E quando um time é muito desorganizado, a gente já falou isso aqui, dentro de campo, quando você vence ou você perde de qualquer maneira, você não sabe para onde você vai. Porque você não tem um norte, você não tem um objetivo claro. O Flamengo ele até tem um objetivo, só que ele não sabe o que fazer no meio. Tem muitos times que têm o meio, mas não tem um fim. O Flamengo tem um fim, mas o Flamengo não sabe como chegar a esse fim. O meio do Flamengo é sempre muito conturbado. Isso só fica completamente exposto agora que o Flamengo tem uma diretoria que tem dinheiro. O Flamengo não é mais um clube quebrado, o Flamengo não é um clube sem estrutura. O Flamengo, hoje, ele tem capacidade física, em questão de infraestrutura, em questão monetária, de ter tudo que um clube pode oferecer a seus atletas. O Flamengo tá com um elenco ruim, precisa de um jogador bom? O Flamengo compra. O Flamengo precisa de algum ajuste no CT? O Flamengo consegue fazer. E é por isso que essas situações ficam tão... me fugiu a palavra agora, mas eu acho que fica muito fora da página, sabe? Não é uma situação que deveria condizer com o atual momento do Flamengo, mas que por conta dessa diretoria amadora, que eu volto a dizer, o Flamengo venceu títulos apesar da diretoria, não por conta da diretoria. A diretoria a todo momento tenta de alguma maneira sabotar o Flamengo, seja de dentro para fora ou de fora para dentro. E isso veio à tona também essa semana por conta daquela discussão do Gabigol e do Marcos Braz que saiu na imprensa. Vazamento, né? Naquele episódio do Gramado, que o Gabriel ficou revoltado e queria ir embora cedo e tudo mais, que vazou que o Gabigol foi reclamar com o Marcos Braz por conta do gramado. O Marcos Braz falou para ele, quer gramado bom? Vai para a Premier League. Aí ele virou e falou assim, o que você faz aqui, Braz? E o Braz respondeu, o que você fez na Europa? Assim, na moral, opinião minha, eu acho que isso é falso, tá? Eu acho que isso é falso, porque, mano, não é possível. Não é possível que esse diálogo aconteceu. Cara, então, pelos jornalistas que trouxeram isso da ESPN, são caras muito sérios, tá ligado? Então, isso, tipo assim, fica até difícil de acreditar por ser uma discussão meio quinta série, tá ligado? Né? É literalmente isso, tipo, uma discussão quinta série. Uma discussão que você veria entre dois embriagados no bar, pô, com todo respeito aí. Perfeitamente. Entendeu? Discussão de bar, pô, o que tu fez aí? E o que você fez? Tá ligado? Eu tenho um pirulito, eu tenho uma bala, eu tenho 2 balas aí. Tá ligado? Tipo isso. Cara, isso é tipo assim, infantilidade, quando tua mãe vai brigar contigo, fala assim, pô, tu não lavou a louça. Aí tu fala assim, pô, mas meu irmão não botou lixo pra fora? Tipo, perfeito. Nada a ver com nada, os dois estão errados. E as 2 respostas do Braz eu achei muito ruins. Tipo, aquele gramado bom com certeza. Pô, beleza que o... Perfeito. E tipo assim, beleza que o Gabigol não deve ter chegado com a maior cordialidade. Meu diretor de futebol, vamos ver esse gramado. Poxa, meu amigo Braz. Pô, com certeza ele chegou na ignorância, mas também com um pouco de razão por estar frustrado, né? Essa é a verdade. De sair lesionado por conta de um problema no gramado. E aí aconteceu essa situação toda e tal, o que deixou, obviamente, o Gabriel bolado, até porque uma das poucas coisas que podem falar dele ainda é que ele não deu certo na Europa, né? Porque de resto, filho, esquece, ele já ganhou tudo, já foi artilheiro de tudo, principalmente aqui no Brasil, ele foi rei da América, foi tudo mesmo. Então, a gente não pode falar dessas coisas. Tipo assim, parece que o Braz quis cutucar a ferida, entendeu? Quis cutucar a ferida do Gabigol. E ele é diretor de futebol, né, mano? Ele não é um torcedor que tá ali na oeste inferior, que quando sai algum jogador, fala alguma palhaçada, alguma besteira pra tentar ofender o jogador, entendeu? Ele não é isso. Ele não é um torcedor que fica ali no oeste inferior. Ele é o diretor de futebol do Clube de Regatas do Flamengo. Então ele tem que... Pra ele ter o respeito, ele tem que se dar o respeito. E a partir do momento que ele faz... ele solta uma aspa dessa, acaba totalmente o clima, entendeu? Até mesmo de outros jogadores chegarem pra questionar alguma coisa a ele. Porque problema tem em todo lugar. Independente do time ser bilionário, ser o time com o elenco mais valioso da América do Sul, em todo lugar tem problema e acabou rachando ali legal. Até porque o Gabigol é um dos líderes do Flamengo, né, dentro do vestiário, não deixa de ser um dos líderes pelo tempo que tá dentro do Flamengo e tal, e aí quando você toma uma atitude dessa, principalmente na frente de outros jogadores, você deixa com que você acaba tornando a relação com todos um pouco mais ríspida, e acredito que isso que tenha acontecido, entendeu? E falam, enfim, as notícias que saem,
É que o Marcos Braz nem tá visitando tanto o CT como ele visitava antes, né? Depois de toda essa situação. O que me leva também, lembrei que agora de cabeça, outra situação do Braz durante essa semana, foi durante o sorteio da Copa do Brasil, falou-se muito sobre Jorge Sampaoli, né? Ah, será que o Sampaoli fica? Será que o Sampaoli sai? A questão é a seguinte, fala-se muito sobre o Jorge Sampaoli fora do Flamengo em caso de derrota para o Botafogo, tá? É bom deixar isso aqui claro. Muitas fontes falam que o Sampaoli vai cair se perder, e perder, assim, bem pro Botafogo. Se o Botafogo tiver aquela vitória que vem tendo no tapetinho, é bem capaz que o Sampaoli caia. E aí o querido Marcos Braz estava tentando convencer o Rodolfo Landim, que é o atual presidente do Flamengo, a jogar a final da Copa do Brasil com o Rogério Ceni no comando. Rogério Ceni, que em entrevista, à época, eu lembro que o Marcos Braz falou, não, se ele pular do paraquedas, se ele pular do avião, eu pulo junto, que não sei o quê, a gente vai de paraquedas junto, alguma coisa assim. Então, cara, Gabigol, o que você fez na Europa? Marcos Braz, o que você tem feito no Flamengo? Eu acho que esse é o questionamento principal, tá? Porque assim, o que o Marcos Braz de verdade agrega para o Flamengo, o que essa diretoria agrega para o Flamengo, o que o Juan faz no Flamengo, o que essa galera tem feito que realmente ajuda o Flamengo. São escolhas boas? Não, todas as escolhas são ruins. É o comportamento na imprensa? Não, o comportamento é patético. É o respaldo ao torcedor? Não, o respaldo é péssimo. É a segurança que passa pro torcedor do Flamengo e pros jogadores? Não, também é péssimo. A diretoria não se comunica com o torcedor não se sente respaldado, não sente uma segurança que o trabalho realmente vai ter continuidade, e nem os jogadores e nem os treinadores. Porque a rotatividade do Flamengo, em todos os aspectos. A diretoria do Flamengo é ruim em todos os aspectos. Então, eu acho que antes do Braz questionar um jogador, principalmente do calibre do Gabriel, que tudo bem que não tá em boa fase, mas, cara, a gente tá falando de possivelmente o segundo maior jogador da história do clube. Ele não tem o direito de se dirigir assim ao Gabriel. Porque eu vi um comentário do Gabriel Simões, da TNT Esporte. Ele fala o seguinte, a partir do momento que você xinga o Zico, você xinga o Flamengo. A partir do momento que você xinga o Dinamite, tu xinga o Vasco, pô. Xingou o Garrincha, tu xinga o Botafogo. E é a mesma coisa que o Gabriel Barbosa nos dias de hoje. A partir do momento que você desrespeita o Gabriel dessa forma, você tá desrespeitando o seu clube. Então, acho que, mais uma vez, esse é só mais um exemplo de desrespeitos que já vem acontecendo de Marcos Braz e companhia dentro do Flamengo. Eu espero de verdade que eles saiam o quanto antes, porque com eles ali dentro o Flamengo não vai conseguir deslanchar como a gente espera. Vai se deslanchar de novo, igual foi em 2022 e 2019, acho que vai ser muito mais por conta do acaso, como foi nesses anos. Não, é complicado demais, cara. É complicado demais mesmo e tal. A gente não esperava. Se eu perguntasse pra você antes, até depois da semifinal do Mundial, o que você esperava do Flamengo esse ano, você não diria que o Flamengo estaria vivendo esse caos atualmente, tá ligado? Então, eu acho que todas as relações estão muito sensíveis. Acho que tudo é motivo pra uma briga, entendeu? Principalmente ao que deixou se levar agora, do Pablo dando na cara do Gerson, do Pablo dando na cara do Pedro, do Gerson e Varela saindo no soco. Eu acho que esse descontrole da diretoria externou pros jogadores, e os jogadores estão tendo essas reações também, tá ligado? Então, muito complicada essa situação, e tá dizendo aí o Juvenil, a diretoria do Flamengo é o pior inimigo do Flamengo. Concordo completamente. E, tipo assim, acontece isso às vésperas de uma final de Copa do Brasil, né, 17 de setembro. Tem até um tempinho, mas a gente fala às vésperas porque tá cada vez mais próxima a decisão. E também às vésperas, às vésperas de um clássico contra o Botafogo, que tem sido uma pedra de tropeço pra todo mundo no Brasileirão, entendeu? O Botafogo joga muito bem dentro de campo, tá invicto ainda dentro do Engenhão. Nesse ano, né, até o momento, né, não, nesse ano não, que perdeu pro Audax no Carioca. Mas no brasileiro tá invicto, 12 jogos, 12 vitórias. Não tem nem empate, isso é bizarro. Entendeu? E vem com esse retrospecto absurdo. Por mais que tenha sido eliminado ontem e tal, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas tem um retrospecto muito bom dentro do Brasileirão. E quando chega no Brasileirão parece que vira a chavinha, né? O Botafogo, não tem jeito. Então, é outro time, com certeza. Então pega esse Flamengo sensível, vai pegar um Botafogo que vai vir para atropelar. Por tudo que no domingo contra o Bahia a torcida fez questão de falar, que sábado era guerra. Então, acho que vai ser uma pedreira e também uma prova real para o Sampaoli se provar ali como técnico do Flamengo, já que estão tendo esses burburinhos e tal.
E é muito complicada a situação do técnico atualmente, né? E saiu notícia hoje também falando que o São Paulo está testando uma formação com 3 zagueiros e com o Pedro na frente. Saiu hoje isso no GE, às 5h30. Quem trouxe a notícia foi até o Fred Gomes. Então, tipo assim, é uma possibilidade que o São Paulo pode vir pro jogo contra o Botafogo. E, cara, vem com o Pedro na frente, né? A possibilidade de vir com o Pedro na frente. Então, complica mais as situações, porque o Gabigol fez a festa, lançou música e tal. E aí, caso deixe ele fora, vai ser meio que... vai suar pra torcer e também pro próprio Gabigol uma posição, né? Ter o Pedro. Não adianta falar que é esquema tático e tal, porque não faz sentido nenhum de um dia pro outro o Pedro entrar como titular na frente do Gabigol. Porque o Gabriel era a prioridade de São Paulo desde que praticamente ele chegou no comando do tempo, entendeu? Porque ele bancou o Pedro. Então é basicamente isso, rapaziada. Porque se o Pedro tivesse, né, sendo utilizado tanto assim pelo São Paulo, a gente podia falar, pô, faz sentido, né, tudo mais. É uma opção do técnico. Mas o timing é muito ruim, cara. O timing de tudo nessa temporada do Flamengo tem sido muito ruim. Muito ruim, muito ruim. A contratação do São Paulo, a contratação do Vitor Pereira, aliás, foi péssima. Depois trouxe o São Paulo. Não gosto do trabalho do São Paulo. Nada contra o São Paulo. E os times das decisões, a gente falou muito aqui sobre aquela questão do Flamengo se posicionar da agressão do Pablo ao Pedro. O time não soltou nada, não falou nada, deixou completamente... Não, comunicação pífia. Horrível. Então, cara, vamos ver. Tu quer puxar o palpite pro jogo agora ou quer esperar pra quando a gente falar sobre o Botafogo? Não, pode ser agora então. Pode ser agora? Então, ó, seguinte, o LF não tá aqui, eu vou fazer o papel dele. Perfeito. Flamengo e Botafogo sábado, 2/9, às 9 da noite no Engenhão, famoso tapetinho, Newton Santos. Eu acho que o Flamengo vai ser amassado. 3-2 Flamengo, surtou, LF. É maluco. Enlouqueceu nesse palpite. Eu sinto um amasso do Flamengo, mano. Tu acha que vai ser quanto? O amasso no Flamengo, no caso. O amasso do Botafogo. 2-0 do Botafogo. 2-0? Eu acho que vai ser 3-0. 3-1. Acho que vai ser 3-1 Botafogo. Gol do Pedro? Será? Do Pedro de bola parada. De queixo. De queixo. De peito.